eu te pergunto, em que pé estamos nessa guerra? Até onde vai o fôlego de Donald Trump nesse tarifaço? O que podemos esperar dos próximos passos do presidente dos Estados Unidos? Perfeito. Essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque, na verdade, o imperador ele tem ao redor de si duas diferentes visões sobre como proceder no assunto, e explico. De um lado, o secretário do Tesouro, o Scott Bessent, já mesmo durante a campanha, já mesmo depois antes de começar o próprio governo, sempre se referiu ao uso de tarifas pelo Trump como um instrumento de negociação. Era a opinião das tarifas como coisas transacionais, né? E aquilo, digamos assim, que de certa maneira deixou o mercado calmo, deixou todo mundo razoavelmente calmo. Tinha tido o experimento transacional, digamos assim, do Trump no primeiro mandato dele, quando ele ameaçou botar a tarifa no México, caso o México não segurasse potenciais imigrantes ilegais vindo lá pelo sul do México. Aí o AMLO, o presidente na época, deslocou tropas e tal, e o Trump pôde declarar a vitória e não botou as tarifas, né? E agora, no começo desse segundo mandato, pareceu também que ia ser isso, quando ele jogou aquela ameaça de tarifas sobre Canadá e México e tal. E aí, se o México e o Canadá não fizessem algo para segurar não apenas fluxos de imigrantes, mas também do fentanil, da droga e tal, aí canadenses e mexicanos fizeram o que já estava programado, de certa maneira, de novo, o Trump pode chamar a vitória e tal, isso tudo que o cara quer o tempo inteiro. E aí houve um certo alívio. Porém, no dia 2 de abril, quando vem o anúncio das tarifas recíprocas, aí foi outra história. Aí pareceu prevalecer a outra ala dentro da equipe econômica do Trump, que é o pessoal que vê tarifa para valer como um mecanismo de proteção, como um mecanismo que leve à industrialização dos Estados Unidos, um retorno ao passado. Essa outra visão é aquela encarnada pelo Peter Navarro, que é o assessor-chefe, e pelo Howard Lutnick, que é o Trade Representative, o USTR. Aí a ficha caiu no mundo inteiro. Opa, não é o transacional do Bessent, não. É essa malta aí que veio com aquela a fórmula de definição de tarifas bilaterais, bem calcada em tamanhos dos déficits comerciais de bens que os Estados Unidos têm com aquele conjunto de países e assim por diante. Aí essa queda de ficha fez desabarem os mercados acionários, né? E na semana passada, quarta-feira, a tempestade chegou nos títulos de dívida do Tesouro dos Estados Unidos. Aí a ficha caiu de novo, Scott Bessent vai ao Trump, aí o Trump anuncia aquela postergação por 90 dias. Aí aliviou um pouco, mas mesmo assim, podem olhar o dólar. Teve notícia do Lutnick dizendo que esse adiamento é apenas uma coisa de tempo, que vai voltar para valer. É complicado, porque a rigor a gente não sabe exatamente qual se a intenção do Trump é ser protecionista tarifário para recuperar a indústria manufatureira norte-americana, ou se é o sujeito transacional, né, que pode chegar a ver até um acordo bilateral com a China. A coisa da China é complicada, porque o Peter Navarro, por exemplo, que é o cara que chegou ao Trump por conta de um livro que ele escreveu algum tempo atrás, que o livro foi Morte pela China, para dar uma ideia do que é que o cara argumenta no livro. E esse Peter Navarro, é um fiel. O cara passou 4 meses na cadeia porque se recusou a ir testemunhar no Congresso, quando o Congresso quis saber dele. Ele esteve lá no primeiro mandato Trump, sobre informações pré o 6 de janeiro. Então, nós estamos nessa
O cenário do Peter Navarro e do Howard Lutnick é um desastre para Estados Unidos e para o resto do mundo também, né? A ver para onde é que vai, de fato, o Trump. Enquanto isso, nós vamos ficar nessa dúvida. Um detalhe importante, vejam, tem uma consistência entre o lado do Peter Navarro e, digamos, aquilo que explicou a vitória eleitoral do Trump lá em 2016 e agora em 2024, que é o seguinte: a globalização ela foi ótima em termos gerais globais, porque ela permitiu que 1 bilhão de pessoas saíssem da pobreza, uma boa parte na China, mas não apenas. Porém, é verdade que, como consequência, como parte do processo de globalização, o deslocamento de fábricas para a Ásia acabou suprimindo muitos empregos manufatureiros dentro do meio oeste americano, etc. Então, não é por acaso que lá no dia 2 de abril, quando teve o lançamento das tarifas recíprocas, foi marcante ter lá com o Trump aquele sindicalista, né, junto com os outros lá de Detroit, conclamando que o Trump está trazendo de volta ao passado. Mas o que é uma mentira, é uma coisa típica de populista que vende uma fantasia, tá certo? Que é impossível de cumprir, porque a tecnologia mudou. Se o Trump conseguir voltar a ter investimentos manufatureiros, esses investimentos manufatureiros não vão ser aqueles dos anos 50, 60 e 70. Eles têm, hoje em dia, o grau de automação é muito mais alto, etc. e tal. Mas, no entanto, o Trump conseguiu vender bem isso em 2016 e em 2024. E grande parte dessa malta que votou nele acredita que ele vai conseguir fazer isso. Então, ele próprio vai ter que se mover diante de tentar realizar uma tarefa que é, digamos assim, quase impossível de realizar, e com um aumento brutal no custo de vida, com o resto, com as consequências. Então, são essas contradições em relação às quais a gente vê um Trump que vai de um lado para o outro e ninguém pode dizer que sabe precisamente onde é que o cara vai estar daqui a 90 dias.